Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Agora 1h em ponto no horário de Brasília. Tá começando o Globo Esporte dessa terça-feira. Semana de muito brasileirão, né? O Flamengo joga amanhã contra o Bragantino ao vivo na Globo, logo depois de Vale Tudo. Então eu vou chamar aqui a Duda Dal Ponte, que vai contar pra gente sobre um reforço confirmado no Flamengo, certo, Duda? Boa tarde. É isso, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Manhã agitada aqui no Flamengo, a começar por essa contratação do meia Saúl do Atlético de Madrid. O meia espanhol de 30 anos chega hoje à tarde ao Brasil, vai fazer exames amanhã para assinar um contrato até 2028. No Atlético de Madrid, ele trabalhou com o técnico do Flamengo, o Filipe Luís. Mesmo assim, o Flamengo segue no mercado para contratar outro meia, o Carrascal do Dinamo Moscou. Tá quase tudo certo, faltam detalhes e nos próximos dias o Carrascal deve chegar no Brasil. Tem saídas também, tá? O Wesley tá quase indo para Roma da Itália. Tá tudo certo, mas o Flamengo não quer assinar o contrato com a Roma antes de encontrar um lateral direito. Enquanto isso, o Wesley vai para a partida de amanhã e o Flamengo está no mercado buscando um lateral direito jovem e brasileiro por conta do limite de estrangeiros no elenco. Nesse momento, os jogadores estão aqui no Ninho do Urubu, concentrados. Teve treino na parte da manhã, às 14h eles partem para o aeroporto para ir para Bragança Paulista para essa partida contra o Bragantino amanhã. E o Flamengo tem uma lista de desfalques, está 7 no total, mas eu destaco 3 novas baixas. O Danilo e o Plata por lesão e o Alan aí que foi poupado por conta de uma fascite plantar, então para controle de carga, viu? Então eu acho que ele vem muito podendo ser essas diferentes opções que ele oferece para o Filipe Luís, mas lógico, no momento... Mais pro Gerson, então. Exato, o Gerson vive um momento melhor do que o Saúl, tecnicamente falando. Você está falando de um cara que era protagonista do Flamengo. Não acho que o Saúl chega para ser protagonista do Flamengo, mas ele pode oferecer essa característica dentro do meio de campo. Eu acho uma contratação até pelo fato do Filipe Luís conhecê-lo tão bem, um cara ainda de 30 anos, então ainda não é um cara que está vindo para encerrar a carreira, longe disso, tem jogado constantemente, mesmo perdendo espaço no Atlético de Madrid antes do empréstimo para o Sevilha, ele atuava direto, ele jogou quase todas as rodadas do Campeonato Espanhol, a maioria saindo do banco. Então, acho que até vindo no contexto do futebol brasileiro, na carência que o Flamengo tem, eu acho que é uma contratação interessante, ainda que não seja para ser, olha, vai entregar a mesma coisa que o Gerson entregava, ainda que dentro do posicionamento ele pode ser um encaixe ali naquele setor. E até porque, Dom, que apesar de também ser polivalente, eu vejo o Saúl com uma característica também diferente do Gerson, no aspecto técnico, né? O Gerson é um meia mais clássico, Sim. Um cara que começou jogando como um articulador, às vezes até como atacante na base, recuou e foi muito bem. Na França, o Gerson também jogou mais adiantado, atacante com o Sampaoli, não foi? Exato. Então, o Gerson é um cara mais refinado com a bola. O Saúl tem uma boa técnica também, mas é um cara que no auge, ele fez muito da dinâmica que tinha no meio campo. Um jogador ali que até uma dinâmica, de fato, que faltou ao Gerson na primeira passagem pela Europa. Um cara que estava em todo lugar do campo, que chegava com facilidade à área. Então, nesse aspecto, ele sempre foi muito bem. Mas, bola por bola, eu vejo o Gerson com mais qualidade técnica, o que não significa que o Saúl é mau reforço. Pelo contrário, é mais uma bola dentro do Flamengo, mas que não se cria a expectativa que o Saúl seja o novo Gerson. Porque é isso, a característica é diferente, o Gerson tinha uma coisa que contava demais, que é a identificação com o clube, o fato de já ser um campeão, um cara aprovado, testado e aprovado, um cara que tem conexão com o torcedor, liderança de vestiário. Então isso daí não se repõe. Mas do ponto de vista de opção para o treinador, de ter um cara como o Saúl, eu vejo que é algo que o Filipe Luís certamente observou pelo tempo que jogou com o Saúl. Filipe adora, que é um jogador muito tático, né? De cumprir funções táticas em campo. Então ele pode jogar no meio de campo aberto pela direita, aberto pela esquerda ou por dentro. Por dentro, um pouco mais atrás, tá? Isso. Não como 10. Exato. Pode ser um volante. Antigo. Um segundo volante ali e tal. E acho que a grande diferença que o Breyer está falando, assim, é aquela coisa do talento do jogador brasileiro, que é aquela malemolência, é aquele swing, é passar o pé em cima da bola, que o Gerson tem. Ele não, ele é um jogador mais de pegada, de força, de movimentação, sabe? Mas com boa técnica também. De obediência tática. Boa técnica, mas não é no nível do Gerson. Então, o Gerson, tecnicamente, é um jogador mais qualificado que o Saúl. O Saúl, acho que é um jogador muito tático. Muito de exercer as funções que o técnico determinar a ele. Ó, quero que você faça essa função
volte aqui, marque ali, se apresente no ataque acolá. Ele é um jogador que vai cumprir isso. Mas ele é mais Por isso força do que jogava técnico. com o Simeone. Exato. Jogou tanto tempo com o Simeone, não é? E versatilidade, que o Simeone também exige. A intensidade que o Felipe Luiz pede, acho que ele vai entregar. Isso sem dúvida. E quando eu falo do Gerson colocando, eu tô meramente falando de posicionamento. Não tô querendo comparar os jogadores, como eu falei. Ocupar o espaço. Exato. Acho que ali ele cabe exatamente dentro do que o Gerson fazia, mas com características de jogadores diferentes. E o Saúl também é um cara que tem lastro vencedor. Não dá para se apegar só nas últimas temporadas. Na última, então, estava no Sevilha, um time que tem dificuldades há 2 temporadas, lutando contra rebaixamento. Então, não dá para colocar na conta dele números abaixo. Tá muito relacionado ao time em que ele estava. E o Flamengo, mesmo no cenário em que o Saúl não exploda, o Saúl não vire esse titular absoluto, mas ainda assim pode ser um novo Vidal, um cara que não é titular, mas entra... Mas o Vidal não foi bem no Flamengo. Isso que eu ia falar, Breler. Se for o novo Vidal, vai decepcionar. Mas é que o Vidal... Concorda? Mas é que o Vidal, Abel, tinha uma expectativa. Pô, o cara, ele sempre quis jogar no Flamengo, sempre ele jogando em diretas, demorou a realizar e chegou como um cara muito grande, de seleção chilena. Mas olhando ali... Vidal chamou mais atenção na comemoração do título. Não, de cima do carro. Lá, mas em 2022, ele foi um jogador importante, mesmo não sendo protagonista. Jogador que sempre ou entrava no segundo tempo, ou na rotação de elenco o Dorival usava. Então, por mais que tenha sido... Se esperava mais dele, né? Mas é que eu estou contando com um cenário que não seja o ideal do Saúl. Ok. Mesmo se a contratação não estourar, é um cara que tem qualidade técnica para ser ali um 12º jogador, um cara que vai ser bastante utilizado pelo Felipe Luiz por essa capacidade que o Eugênio falou, de ser um cara mais tático, com uma boa leitura de jogo. Então, ainda que sofra fisicamente, já um cara que tá com 30 anos, vem de temporadas em que não jogou tanto assim. Pode ser que o futebol brasileiro seja um peso para ele até uma adaptação. Mas tem bola para sempre ser um cara muito ativo. Até o De La Cruz, por exemplo, torcedor do Flamengo cobra muito, esperava mais o De La Cruz, mas eu vejo que tem sua utilidade no elenco do Flamengo. E o Saúl... mas ele tá decepcionando, não De La Cruz. Tá decepcionando, mas é um jogador descartável. Jogou 6 meses bem, depois caiu muito. Mas é um jogador que você abre mão ali de olhos fechados, não vai servir mais. É um jogador que tem a... Acho que hoje não seria mau negócio não se você trouxesse alguém para ocupar o espaço dele no elenco, porque ele não tá conseguindo com jogar. garantia que seja muito melhor, né? A gente sabe como o mercado é difícil, o Flamengo... E que jogue, principalmente, porque ele fica muito tempo fora também. Eu acho que esse é o ponto principal do De La Cruz, né? físico. Físico, né? Então, mas o Saúl, eu vejo que é um cara... O Flamengo é um time que tem capacidade financeira para fazer esse tipo de contratação. Certamente, a diretoria conta com um cenário em que o cara emplaca, com o Jorginho, por exemplo, chega, joga, veste a camisa de titular, e também o cenário em que o jogador pode enfrentar algumas dificuldades de adaptação. E mesmo nesse cenário, eu vejo que é uma boa aposta, uma boa contratação do Flamengo, mesmo que as últimas temporadas não tenham sido parecidas ou semelhantes com o nível que ele apresentava no auge. Então tá aí, nação rubro-negra, olha o Flamengo no mercadão da bola, né? O grande meia espanhol, Saúl, né? Saúl Ñíguez, pode chegar no Rio de Janeiro hoje, né? A previsão tá para que ele chegue hoje, né? Na parte, vamos dizer assim, tarde/noite, é um baita de um jogador, né? Gente, vocês... Vou falar um negócio pra vocês. Esse cara, esse jogador, esse atleta, tá acostumado a jogar La Liga, tá acostumado a jogar grandes competições. Vocês acham que ele chegando aqui no Flamengo, vocês acham que esse cara não vai jogar bola? É claro que ele vai jogar bola. E outra, eu vi, né? Ele é muito mais decisivo que o Gerson. O Gerson é uma liderança, tudo bem, mas o Gerson não tava nem chutando mais no gol. E o que eu sempre venho pedindo aqui, o Flamengo tem que ter jogadores do meio pra frente, que todo mundo seja agressivo, que chutem no gol, sabe? Que façam gols, jogador com a qualidade que o Gerson tem, que o Saúl tem que fazer gols, tem que estar pisando frequentemente na área, quando tá de frente pro goleiro, tem que ter sangue frio, tem que fazer gol, e ele, pelo que eu vi, né, no highlight, né, do Saúl Ñíguez, é um cara que, assim, se aparecer oportunidade pra ele, ele vai marcar, ele bate com a esquerda, bate com a direita, né, diferentemente do Gerson, que só tinha a perna esquerda, né, ele não usava a perna direita por nada. Então, assim, é outro nível de jogador. É claro, tem que chegar, tem que se mostrar. Gerson já ganhou muitos títulos com a camisa do Flamengo, mas é um cara que, assim, tinha um treinador, né,
que era o Simeone, que cobrava muito. O Felipe Luiz também vem nessa mesma linha, e eu tenho certeza com os jogadores que estão no Flamengo, né, com esses reforços que estão chegando, vai chegar o Saúl, provavelmente vai chegar o Vinícius Tobias para o lugar do Erle, que já foi vendido para a Roma, né, vai chegar um ponta esquerda, o Antony, né, do Timbers, time do Evander, que o Marcos Braz queria trazer para o Flamengo. Então, assim, o Flamengo vai melhorar muito. O Flamengo quer mais um atacante, um falso 9, um cara que chega para brigar ali pela titularidade, um cara que realmente se encaixe no perfil do técnico Felipe Luiz. Estão tentando táticas castelhanos, mas é uma negociação muito difícil. Então, assim, o José Bottas até que enfim começou a trabalhar, e ele vai atrás de reforços, vai atrás de jogadores que se encaixem, que se enquadrem no perfil do técnico Felipe Luiz. Mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, né? O que vocês acharam sobre essa grande contratação? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês, amigas e amigos. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!